lembremos disto. Mas, queridos irmãos e filhos, que sentido profundo tem hoje esta missa na ceia do Senhor? Vocês ouviram a primeira leitura do capítulo 12 do livro do Êxodo? Este mês será para vós o começo dos tempos. Para os judeus, o ano começa com a Páscoa. É com a libertação da escravidão do Egito, com a ação salvífica, salvadora de Deus. No 10º dia do mês, tomareis um cordeiro. Vão pensando em Jesus, macho, de 1 ano, sem defeito. Separareis o cordeiro e no 14º dia o imolareis e devereis comê-lo ao anoitecer. É a Páscoa do Senhor. E com o sangue deste cordeiro devereis marcar os portais das vossas casas, de modo que a praga devastadora não atinja aquela casa. Que coisa linda! O sangue do cordeiro livra da praga. O sangue do cordeiro livra da epidemia. O sangue do cordeiro redime. Hoje eu via na internet uma frase que me deixou tão triste. Quem salva do vírus é a ciência, não a religião. Os santos de agora são os médicos, são os enfermeiros, são os cientistas. Não os que fazem jejum e rezam. Está errado. Isso é coisa de ateu. Isso é coisa de quem não crê. É de quem não entendeu de que sem a oração os médicos não perseveram. Sem ter quem se ajoelhe e jejue, a ciência não descobre. Os santos serão sempre os que temem a Deus. Os santos serão sempre aqueles que sabem que é o sangue do Cordeiro que redime, que detém a praga. E muito pior do que a praga do coronavírus é a praga da soberba humana, da autossuficiência humana, da ilusão tonta de que o homem sozinho com suas forças e sua boa vontade capenga pode salvar. Eis aqui, não há escuridão maior que a do pecado. Não há maior medo do que o da morte quando não se tem a Deus diante dos olhos. Pois bem, o sangue daquele cordeiro livra da epidemia. Tudo isto, como diz São Paulo, no capítulo 10º da primeira carta aos Coríntios, foi escrito como figura, foi escrito para a nossa instrução. Na última ceia, e escutamos na segunda leitura, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, São Paulo recordando: o verdadeiro cordeiro se oferece. Ele tomou o pão, quebrou o pão, porque ia se quebrar na cruz. Derramou o vinho no cálice e o deu, porque ia se derramar, ia se dar na cruz. E disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E este sangue é o sangue não mais da antiga aliança, mas da nova e eterna aliança. Eis o verdadeiro Cordeiro, Jesus. Eis a verdadeira Páscoa. Vocês ouviram no Evangelho, passar não do Egito para a Terra Santa, mas passar deste mundo para o Pai, atravessando o mar da morte. Como precisamos recordar isto? Com Cristo, a morte não é mais definitiva. Com Cristo, a morte é uma Páscoa, é uma passagem para a plenitude da vida.
Isso a ciência não dá. Isso o homem não dá. Isto é dom do sangue do Cordeiro. Pois bem, Jesus se dá na Eucaristia, Jesus se dá no pão e no vinho, porque ia se dar no outro dia na cruz. Não é um rito vazio aquele da última ceia. Não é um rito teatral. Não. É o rito que exprime uma vida dada. E atenção, Jesus se dando na ceia, porque ia se dar na cruz, deu-se a vida toda. Por isso ele lava os pés dos 12. Lavar os pés é uma função, é uma ação do empregado, do servo. E Jesus lava os pés, porque ele mesmo dissera: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate da multidão. Vejam, toda a vida de Jesus, nosso Senhor, foi um serviço, foi um entregar-se, foi um dar-se. Jesus nunca reteve a vida para si. Jesus nunca fez um milagre em benefício próprio. Jesus nunca se poupou. Eis que eu venho para fazer a tua vontade. Jesus foi todo serviço ao Pai, e por amor ao Pai, serviço aos irmãos, serviço de doação da vida, serviço de amor. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Por isso ele lava os pés dos 12. Por isso quando Pedro diz: tu não me lavarás os pés, quer dizer, tu não me servirás. Tu não derramarás o teu sangue por mim. Por isso Jesus diz: se eu não te lavar, quer dizer, se eu não te servir, se eu não derramar meu sangue por ti, tu não podes ter parte comigo. O que nos salva, irmãos, é o serviço de amor de Cristo a nós. O sangue significa a vida dada, a vida entregue. Aquele cordeiro dos judeus não tinha consciência. O cordeiro que é Cristo se entrega livremente por amor. O cordeiro dos judeus não tinha liberdade. Este cordeiro pascal diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Sim, o que nos salvou foi o amor. O amor de Cristo, o Filho eterno, que se entregou ao Pai por amor de nós. Este é o preceito que eu recebi do meu Pai, dar a minha vida pelas minhas ovelhas. E Cristo termina dizendo no Evangelho: compreendeis o que eu fiz? Eu, Senhor, vos servi. Eu fiz assim para que, como eu fiz, façais também vós. Ou seja, com Cristo, por Cristo e em Cristo, fazer da vida um serviço ao Pai, e por amor ao Pai, aos irmãos. Quem disse: os santos de hoje são os médicos, os agentes da saúde, errou. Porque só são santos se fizerem por Cristo, com Cristo e em Cristo. Senão serão bons filantropos, e só. Santo não é quem faz o bem. Santo é quem faz o bem por Cristo, com Cristo, em Cristo, no Espírito de Cristo, para a glória do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidado com as confusões. Cuidado para não colocar o homem no lugar de Deus. Cuidado para não parar no próprio homem. Cuidado para não dizermos como sofistas: o homem é a medida de todas as coisas.
medida de todas as coisas, é Jesus, nosso Senhor. Pois bem, é por isso que, celebrando esses mistérios, nós hoje somos gratos ao Senhor por 3 grandes dons que Ele nos deu. Primeiro de tudo, o sacramento de amor, a Eucaristia. Ele se entregou na cruz, e essa entrega de morte e ressurreição torna-se presente cada vez que celebramos o sacrifício da missa. Cada vez, dia a dia, a cada 8 dias, e de modo solene uma vez ao ano, cada vez que celebramos o sacrifício eucarístico, torna-se realmente presente toda a Páscoa de Cristo, sua entrega sacrificial de morte e ressurreição para a vida do mundo. E por que o Senhor torna presente na Eucaristia a sua paixão, a sua ressurreição? Para que o povo santo participe dessa entrega e traga a sua vida, e com Cristo, por Cristo e em Cristo, faça da própria vida, como diz São Paulo no capítulo 12 da carta aos Romanos, um sacrifício, uma hóstia viva, pura, santa, um sacrifício de louvor, a Eucaristia. Hoje também o Senhor instituiu, ao instituir a Eucaristia, o sacerdócio ministerial. Eram os 12 que participaram da ceia, nem mais nem menos, os 12. Havia ali também outras mulheres cristãs que serviam, mas daquela ceia, os 12. E a eles o Senhor entregando a igreja, entregou a eles a missão de celebrar para a igreja, com a igreja e pela igreja, o sacrifício eucarístico. Como já na multiplicação dos pães, Jesus dava os pães aos 12 e os 12 davam às multidões. Como já na multiplicação dos pães, Jesus havia mandado fazer uma coisa impossível: dai-lhes vós mesmos de comer. Sabem por que Jesus mandou fazer isso? Para que aparecesse a incapacidade, a impossibilidade nossa, queridos padres e diáconos, de fazermos com nossas forças o que só Ele pode fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Dai-lhes vós mesmos de comer. E eles não deram, porque não podiam. Porque o pão da vida só Cristo pode dar. Aí sim, Cristo multiplicou, deu aos 12, e os 12 saciaram as multidões. É o que nós fazemos. O que nós damos não vem de nós. O que nós damos é dom do Senhor. Hoje rezem pelo seu bispo. Hoje rezem pelos seus padres, para que sejam cada vez mais figuras, presenças de Cristo no meio do mundo. Como bispo desta diocese de Palmares, hoje, junto ao altar de Cristo, eu dou graças a Deus pelos meus padres, também pela ordem dos diáconos. Dou graças a Deus por estes que o Senhor me deu como sustento, como auxílio, como apoio, como consolo, como alegria para o meu ministério. Como doeu hoje não poder com eles celebrar pela manhã a missa do Crisma. Como doeu. Haveremos de celebrá-la na quinta-feira antes de Pentecostes, se Deus permitir. Pois bem, os padres são um dom de Deus para a igreja. Rezem pelos padres de vocês, para que sejam fiéis, para que sejam não só no altar, na liturgia, mas na vida, verdadeiros sacramentos de Cristo. O sacramento do amor, a Eucaristia. O mandamento do amor.
o dar a vida como Cristo se deu e se dá no altar, e a instituição do sacerdócio, daqueles que agem em nome de Cristo, cabeça e esposo da igreja. Queridos irmãos, sejamos gratos ao Senhor por tão grandes mistérios, e que esse tríduo pascal nos faça mais uma vez, de modo ainda mais profundo, estar unidos a Cristo no seu mistério de paixão, morte e ressurreição. Lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos. Fiel é esta palavra: se com ele sofrermos, com ele reinaremos. Se com ele morrermos, com ele viveremos.